Fala galera, tudo bom com vocês? Gente, o programa de hoje nós trazemos mais um santo. E cada santo tem a sua história particular, obviamente, porque são pessoas diferentes que nos deixam um grande exemplo. E hoje a gente vai falar sobre um santo que era pobre, era humilde, mas que era desejoso em conhecer a verdade, em saber o Evangelho, e que fugiu de casa para fazer a vontade de Deus, para atender aquele chamado que Jesus estava fazendo no seu coração. E que depois ele nos mostra um exemplo de alguém que tem um grande amor pelo grande tesouro, que é a Eucaristia. Nós estamos falando de São Pascoal Bailão, e é sobre esse santo que hoje nós vamos falar. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carla Coots Brasil. São Pascoal nasceu em um município da Espanha, em 1540. E ele nasce em uma família humilde e uma família pobre, Os seus mais que os seus pais tinham uma fé muito grande. E por essa fé muito grande, eles colocaram o nome de Pascoal, esse nome, do santo, Pascoal, porque ele nasceu no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa. Então eles colocaram esse nome em homenagem ao dia que ele nasceu, o grande dia, o dia da Páscoa. E desde pequeno ele já se colocava nos trabalhos, de cuidar dos rebanhos e tudo mais dos seus pais, da família. E aí com isso ele não pôde ter uma grande educação, uma oportunidade de estudar tão cedo, ele não conseguiu. E ele tinha um grande desejo em conhecer a verdade. E à medida que ele ia aprendendo a ler, ele ia lendo o Evangelho, ele ia lendo a Bíblia, sobre os exemplos que Cristo nos deixou e a vida dos santos. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele faz uma loucura aos olhos do mundo por Deus. Ele foge de casa, ele abandona sua casa, foge da casa dos seus pais para viver aquilo que Deus colocava no seu coração. Ele foge de casa e entra para um convento, onde ele começa a cada vez mais dar passos em direção ao amor e em direção à piedade de Jesus, a intimidade e o aprofundamento desse amor de Deus. E ele se sente com esse chamado à vocação religiosa, à vida religiosa. Ele vai para Valência, onde lá ele se despoja, ele se entrega e abandona tudo de uma vez para seguir a Cristo, dentro da família dos franciscanos. E ali ele começa a buscar os trabalhos menores, ele começa a pegar os trabalhos que são mais humildes, para dentro do seu trabalho ele conseguir viver e dar passos ao céu, e dar passos a uma vida de santidade. Ali na Espanha, entre a Espanha e a França, estava acontecendo que algumas pessoas estavam combatendo aos cristãos, E aí ele pega e é enviado para a França para levar uma carta. E ele aceitou. Sabe por que ele aceitou? Porque ele desejava ser o mártir da obediência. São Pascoal, ele era um homem de profunda adoração. Ele tinha essa grande devoção que nós, católicos, devemos ter à Eucaristia, ao sacramento, a Jesus sacramentado. Por isso ele fica
reconhecido como o teólogo da Eucaristia, justamente por a Eucaristia ser o centro da sua vida. E por isso ele cria ali vários escritos, vários livros, vamos dizer assim, sobre o sacramento da Eucaristia, que ele sempre colocou como o que devemos colocar, o tesouro da minha e da sua vida. E ele fazia penitências grandes penitências, né? Penitências severas. E aí ele começou a ficar mais debilitado, né? Até ultrapassar a sua resistência. E aí ele acaba falecendo no convento do Rosário, no dia 17 de maio de 1592, no domingo, né, da solenidade de Pentecostes. E no ano de 1897, ele é declarado o patrono das devoções eucarísticas e também dos congressos eucarísticos internacionais. E o que é que esse santo nos deixa, nos mostra, nos aponta? São Pascoal nos mostra alguns pontos. O desejo pelo Evangelho, o desejo de conhecer a verdade. Quanto tempo nós temos dedicado para entrar em diálogo, em intimidade com a palavra de Deus, com o Evangelho? Qual é o tempo que você dá? Será que você dá meia hora, 10 minutos? O tempo que você tiver. Será que você dá um tempinho para ler o Evangelho? São Pascoal, ele não sabia ler, mas à medida que ele foi aprendendo, a gente viu que ele começou a ler o Evangelho, a vida dos santos. Ele começou a se alimentar da palavra e que mais tarde ele começa a se alimentar do Cristo vivo, presente na Eucaristia. Ele nos mostra essa devoção eucarística. Então ele nos mostra os caminhos que ele nos mostra para a santidade através da vida dele a oração, através da oração pessoal, da meditação, da Lexio Divina, né? Ele nos mostra essa devoção à Eucaristia, esse amor pela Eucaristia que nós devemos ter, e ele nos mostra a humildade em se colocar como menor e ali se santificar, não se achar mais importante que todo mundo. Ele nos mostra a obediência e ele nos mostra também essa vida de penitência, essa vida de se fazer pequenos sacrifícios por amor a Deus. Então ele nos mostra esses pequenos passos tão práticos: Eucaristia, oração com a palavra, oração pessoal. Ele nos mostra a penitência e ele nos mostra a virtude da humildade, que são pequenos passos que, se dados verdadeiramente, nós vamos caminhando aos poucos aquilo que ele alcançou, a santidade. Que eu e você, nós possamos, através desse exemplo de São Pascoal, adotar, né? Aderir uma vida mais profunda de intimidade com Deus, na Eucaristia e na palavra. Que você tenha esse desejo de se alimentar do Cristo vivo, presente na Eucaristia, e de se alimentar da palavra, do Evangelho, e pôr em prática aquilo que Cristo nos fala e nos deixou no Evangelho e nos continua nos falando, né? Através da nossa oração pessoal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Compartilha esse vídeo para todo mundo ver, para todo mundo perceber esses passos concretos que nós podemos dar e que a santidade é possível. Então, compartilha com todo mundo. Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devotos de Carlo Acutis Brasil.